E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para tirar algumas dúvidas que vocês possam ter sobre licitações. E o nosso convidado de hoje é o Vanclay. Ele tem mais de 5 anos de experiência na área de licitações e acredito que ele tem total capacidade de tirar as nossas dúvidas aqui hoje. Espero que isso te ajude de alguma forma. Então vamos lá, para iniciar, gostaria de fazer a pergunta básica do leigo, né? O que é licitação, Vanclay? Ok, licitação. Vamos só dar uma contextualizada para a gente entender melhor. O governo, seja ele de nível federal, estadual, municipal, ele tem a necessidade. Ele precisa de materiais de expediente, ele precisa de gêneros alimentícios, né, e etc. Você, na outra ponta, tem os produtos na prateleira para vender. A licitação nada mais é do que o meio pelo qual o governo se utiliza para fazer com que haja a aquisição desses produtos, desses materiais. Vanclay, eu como um empresário, né, sou leigo, tenho interesse de participar de licitações. Qual o meu primeiro passo? O que eu devo fazer? Tá. Nesse caso você tem 2 caminhos. O primeiro seria se capacitar, buscar conhecimento sobre licitações e os processos licitatórios, ou você contrataria, quem sabe? A gente sabe que o empresário ele já é muitas das vezes limitado, né? Por ter que cuidar de logística, impostos, aquisição de produtos, venda de produtos. Então isso muitas das vezes ocupa muito o tempo do empresário. Muitos deles preferem pagar alguém que já está no meio ali, representando outros empresários, que aí ele ganha tempo com isso, né? E foca naquilo que realmente importa, que é efetivamente a contratação com o poder público. Beleza, eu entendi o que é licitação, mas eu preciso entender como que é o começo disso. Digamos que eu tenho um CNPJ que estou a fim de vender para o governo. Qual que é o meu primeiro passo? Onde eu encontro as informações necessárias e onde eu inicio o processo de licitação? Então, o governo, sempre que ele tem uma necessidade, ele divulga essa necessidade, né? Que é o aviso de licitação. Normalmente você vai encontrar no próprio portal do órgão promotor da licitação. Um exemplo, a Câmara Municipal, ela divulga o aviso da licitação e também o edital da licitação no próprio portal da Câmara. Da mesma forma, a Prefeitura, por exemplo. Você localiza pelo portal da Prefeitura. Existem também outros meios, né, como o Diário Oficial da União, o Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado, o Diário Oficial do Município, onde você vai conseguir localizar o texto, né, do aviso. No aviso vai estar a informação de onde vai ser realizada, o endereço, se presencial, se eletrônico, a data, a hora, né? E normalmente, junto ao aviso, vai ter pelo menos a informação de como você vai conseguir o edital da licitação, né? Que o edital é o carro-chefe ali da licitação, com todas as informações e detalhes, direitos e deveres de ambas as partes. Uma outra alternativa, também bastante usual pelos empresários, é aplicativos. Existem diversos aplicativos aí no mercado que fazem a captação dos avisos de licitação com base em gênero, por exemplo. Você pode configurar o aplicativo. Um exemplo, digamos que você venda produtos de informática. Você configura o aplicativo que o seu interesse é licitação no estado tal e que o seu interesse é no objeto relacionado à informática, periféricos eletrônicos. Tá? É um filtro ali que facilita para você. Com relação às documentações, quais os documentos minha empresa precisa ter para participar de uma licitação? Boa pergunta. Vamos lá. A gente precisa provar, enquanto empresário, que a nossa empresa está em dias, está regular e pode fornecer produtos ou prestar serviços para o governo, certo? Com base nisso, a gente pode listar alguns documentos que podem variar, né, de licitação para licitação. Por exemplo, existem licitações que exigem autorizações da Anvisa, por exemplo. Existem também licitações que exigem autorização sanitária. E quem define isso? O edital.
a depender do objeto, da necessidade, né, que foi descrita ali no edital da licitação. Mas a gente pode comentar alguns documentos que são cobrados, né, na grande maioria da licitação, como por exemplo, habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômica financeira e qualificação técnica. Com relação à habilitação jurídica, seria basicamente o ato constitutivo ali da sua empresa ou alterações, né? Contrato social, requerimento de empresário e alterações caso haja. Regularidade fiscal e trabalhista seriam CNDs, por exemplo, certidão negativa de débitos. Nesse caso a gente já inclui certidão negativa de débito federal, estadual, municipal, né? Provando que você está regular perante estes órgãos. Qualificação econômica financeira. A gente tem que lembrar também do FGTS, tá? Que eu não citei. Qualificação econômica financeira. A gente tem balanço patrimonial, DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, né? Saber o quanto você lucrou. E índices contábeis. Normalmente eles vêm descritos lá no edital, as exigências. Além disso, a gente também precisa apresentar o que eles chamam de atestado de capacidade técnica. O que é isso? É um documento que prova que você já vendeu esse mesmo tipo de produto ou serviço anteriormente, seja para uma outra empresa ou para um outro órgão promotor de licitação. É só para provar que essa não é a primeira vez que você está vendendo ou tentando vender esse produto, mas que você já fez isso anteriormente. É o que dá uma segurança ali para o governo, né, para o órgão promotor da licitação. É isso que ele quer, na verdade. É ter uma segurança de que você, primeiro, está regular diante dos órgãos e que você já forneceu aquele tipo de produto ali anteriormente. O que lhe dá uma garantia de que você, da mesma maneira, vai conseguir vender os produtos com qualidade, com rapidez, e que a necessidade será satisfeita, vamos dizer assim. Agora entrando mais na questão de restrição. O meu CNPJ ele tem uma restrição, né? Eu quero saber qual a possibilidade de eu participar de uma licitação mesmo com o meu CNPJ com alguma restrição. É possível? Ok, vamos lá. Olha só, se você tiver em dívidas com outras empresas, por exemplo, né, isso não será levado em consideração para efeito de licitação, tá? A gente precisa entender que a restrição aí, nesse caso, está se referindo aos órgãos, né, municipal, estadual, federal. Por exemplo, digamos que você esteja com o seu CNPJ restrito por conta de débitos relacionados a ICMS estadual, né? Nesse caso, a gente precisa voltar naquela pergunta anterior, né? Que foi comentado sobre os documentos de habilitação. Lembra que nós comentamos sobre a CND, certidão negativa de débito? Pois bem, se o seu CNPJ estiver restrito, se ele tiver com pendências, né, de pagamento de impostos, por exemplo, a certidão negativa de débito estadual, no nosso exemplo, ela não será emitida, tá? Nesse caso, para você participar da licitação, você vai necessitar dessa certidão negativa de débito. O que você pode fazer é entrar em contato com o órgão e negociar a sua dívida. Porque você parcelando aquela dívida, já vai ser possível emitir uma certidão negativa, uma certidão positiva com efeito de negativa. E aí sim, você vai poder participar da licitação e disputar normalmente, tá? Mas sem a apresentação do documento, você não consegue participar. Até porque o edital vai estar exigindo, né? Normalmente ele exige. Então você tem que apresentar ou a negativa ou a positiva com efeito de negativa, desde que você tenha feito a negociação. Então, tenho aqui algumas dúvidas sobre preço. Eu queria saber qual dica você me daria para fazer a minha precificação, né? Como que eu precifico meu produto ou meu serviço e como que o governo trata esse assunto, como que se há alguma punição caso eu precifique errado, caso eu não consiga fornecer. Me ajuda um pouquinho nesse assunto. Tá, vamos lá. Essa pergunta é bastante interessante. Precificação. A gente precisa entender que o valor do produto, né, que está sendo solicitado lá via edital, ele precisa ter um preço que englobe já todos os custos possíveis. Por exemplo, o órgão promotor da licitação, ele não quer saber quanto você vai gastar com o frete para entregar aquele produto. Ou se o veículo for seu, ele não quer saber quanto estava o custo do diesel, por exemplo, naquele dia, naquela semana.
Ele quer o produto lá no almoxarifado. Ou seja, no momento em que você for precificar o seu produto, você já deve considerar o valor de frete ou de combustível, o valor das diárias do motorista, da pessoa que vai acompanhar ele, por exemplo, dos impostos. Você precisa precificar o produto de modo que você não vá tomar prejuízo lá na frente, né? Acontece muitas das vezes de um empresário balizar o valor do seu preço pelo produto de um concorrente ou de alguém que vende do mesmo produto ali próximo a ele. E isso é errado, porque os custos são diferentes, né? Por vezes, um paga aluguel, o outro não. Um paga energia, por exemplo, o outro já tem placas solares. Então, os custos são diferentes, né? E a gente precisa considerar todos esses custos, né? Para que a gente consiga efetivamente ganhar dinheiro e não tomar prejuízo lá na frente. Isso é importante. Você também perguntou sobre sanção, né? Vamos lá, digamos que você... a sua empresa, né, na verdade, participou da licitação, você foi declarado arrematante do item. Pois bem, todos os processos foram feitos, você foi contratado e foi enviado para você a ordem de fornecimento. Numa hipótese de você perceber que o valor do produto não condiz com a realidade, você pode ser muito bem penalizado, sim, né? Até porque você teve a oportunidade de dar lances maiores, vamos dizer assim. Você baixou muito o preço, onde, na verdade, de fato, você não deveria ter feito aquilo, né? Então, você atrapalhou a licitação, vamos assim dizer. Enquanto que outras empresas poderiam estar no seu lugar, né? Como o primeiro colocado ali na fase de lances, como empresário, fornecedor arrematante, você tomou esse lugar porque você baixou muito o preço e lá na frente, na hora da entrega do produto, você percebeu que não consegue fornecer. Sim, existe grandes chances de você ser penalizado. No entanto, existe uma ressalva aí. Desde que haja uma grande elevação nos valores dos produtos, como o que aconteceu há pouco tempo atrás, os valores dos produtos relacionados à informática, houve um grande aumento, né? Então, nesses casos, você apresenta a sua composição de custos, informando que houve alteração por motivos, fatos devidamente comprovados, né? E aí você faz uma solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro sobre os valores dos produtos. E aí, desde que aprovado pelo órgão, você pode passar a fornecer aqueles produtos pelos valores atualizados. Mas a gente recomenda que sempre que você for participar de licitação, você não conte com isso. Você apresente valores capazes de fazer com que entre dinheiro no seu bolso e não prejuízo, né? Não visualizando ali solicitações de reequilíbrio com a intenção de aumentar o valor do seu item. A não ser que, como eu comentei, for algo que realmente necessite de uma nova atualização. Então, para finalizar aqui, eu tenho uma pergunta e um pedido para fazer. A pergunta é, com o advento da tecnologia, já que a gente saiu de uma pandemia aí, e durante a pandemia a gente viu muitos casos até de julgamentos feitos via internet, né? Via salas virtuais. Eu queria saber se isso já chegou nos processos licitatórios, se as licitações são possíveis de fazer por salas virtuais também, né? E o pedido que eu tenho a fazer é quais dicas você daria, de que forma você poderia nos aconselhar e nos impulsionar também a entrar no mundo das licitações. Tudo bem, vamos lá. Hoje em dia existem as licitações presenciais e licitações eletrônicas. Atualmente você consegue participar de licitações do conforto da sua casa. Basta que você tenha aí um computador, notebook e acesso à internet, né? Muito prático e que permite que maiores números de interessados participem de licitações. Basta você buscar e observar ali no aviso de licitação, no edital, a forma, né, de que será realizada essa licitação. Com relação às dicas, eu acho que a primeira delas e mais importante é leia o edital por completo. Leia o edital por completo e os seus anexos. É por lá que você vai ver todos os direitos e deveres que a sua empresa deverá ter, né, diante daquela contratação, aquela eventual e futura contratação. O local onde será entregue o produto, a forma, né, de repente o produto exige algum tratamento, né? Então você precisa ler o edital por completo, porque o edital, como já foi dito anteriormente, é o carro-chefe da licitação. Se você leu ele na íntegra e você apresenta toda a documentação que é exigida, além disso você apresenta a sua proposta em condições
confiáveis e que você sabe que vai lhe gerar lucro no final. Se você atende a todos os requisitos, a tudo que está escrito lá, pronto. Você muito provavelmente vai se dar bem naquela licitação, né? Desde que tenha um preço competitivo, né, para participar. Uma outra dica muito importante é que você mantenha os seus contatos atualizados. Eu digo isso, seja na proposta de preço, seja em uma declaração. É muito importante que você apresente para o órgão promotor da licitação os seus contatos de e-mail, o e-mail que você mais utiliza, o telefone, celular também é válido, os dados bancários, inscrição estadual, atualizado. Isso muitas das vezes frustra o órgão promotor da licitação, porque imagine, uma licitação acontece em determinado estado e o licitante, o interessado, participante daquela licitação, ele mora do outro lado do país. A gente precisa, o órgão promotor da licitação precisa entrar em contato com você. Só que muitas das vezes, nesse contato, o órgão promotor vai localizar o seu e-mail, por exemplo, e se depara com um e-mail desatualizado, um telefone que já está desatualizado. Então, isso dificulta o contato. Isso pode até lhe gerar sanção. Imagina, o órgão promotor da licitação lhe dá um prazo de 5 dias para que você apresente a ele algum documento assinado, e aí você não responde, pelo simples fato do seu e-mail não estar atualizado. Imagina você vir a ser penalizado por um motivo como esse, né? Então, mantenha os seus dados atualizados, seja uma declaração formal apresentando os seus dados, seja no final da proposta, no timbre, né, que você utiliza, e é isso com relação a contatos. Uma outra coisa que eu poderia colocar também aqui como dica é reserve dinheiro. Reserve um dinheiro para um eventual atraso nos pagamentos. A gente sabe que pode acontecer algum imprevisto e o órgão promotor da licitação solicite produtos para você, você fornece dentro do prazo e por algum motivo aquele órgão não lhe paga dentro dos 30 dias. Então é interessante, muito interessante, recomendadíssimo que você tenha um dinheiro ali disponível para que você consiga manter a sua empresa e que a sua empresa não dependa exclusivamente daquele dinheiro que está ali como um direito seu, que ainda não chegou até você. Então é basicamente isso. E para finalizar aqui, eu gostaria só de comentar que a Lei 123 é uma lei complementar, Lei 123 de 2006, ela prevê alguns benefícios para o pequeno empresário, né? Aqueles que estão listados dentro da Lei 123, seja o MEI, seja o ME, o EPP. Então, por gentileza, leia o edital completamente e busque conhecimento, busque informações. E se porventura você, enquanto empresário, não disponibilizar de tempo para buscar isso, você entre em contato com alguém que já atua no mercado. Existem inúmeros representantes de empresas que podem lhe auxiliar nisso. E você negocia, de repente, um salário, de repente, uma comissão, alguma coisa para que a sua empresa também possa, além de vender no varejo para o consumidor final ali, pessoa física, né, da localidade, para que você também possa vender para o governo, né? Se existe essa possibilidade, por que não tentar, né? E se você possui interesse, siga o nosso Instagram, @licitação e o pregoeiro. Muito obrigado.